Olá, alunos e alunas do segundo ano do Colégio Sartre SEB. Aqui é o professor Valmir. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Em breve nos encontraremos. Essa aula vai ser direcionada ao segundo ano, Introdução à Antropologia. Eu já tinha conversado com vocês antes que o segundo ano, claro, a exigência é um pouco maior. O primeiro ano é mais contexto histórico. Vocês estudaram, né? Desde a primeira leitura, no primeiro ano isso, né? Desde a primeira leitura que um vai fazer do mundo das coisas, que é a mitologia. Aí a gente passa pelos pré-socráticos, né? O surgimento da filosofia, né? Os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia na Idade Média, enfim, até chegar na Idade Contemporânea. Não é que no segundo ano vocês não vão trabalhar o contexto histórico, muito pelo contrário, né? O contexto histórico sempre nos acompanha. O importante é que no segundo ano as aulas são muito mais temáticas. E a primeira unidade começa justamente com dois desafios de extrema importância para vocês, porque são dois temas profundos e de uma atualidade extraordinária. Em filosofia, nós iremos trabalhar, eu já trabalhei com algumas turmas, existencialismo, trabalhamos 5 filósofos, né? Existencialismo, não estou dizendo que só existe, só esses, são 5 que nós trabalhamos, ou em algumas turmas, né, iremos trabalhar. Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Nietzsche e Schopenhauer. Então são esses filósofos que nos ajudarão a entender essa temática fantástica que é o existencialismo e que nas próximas aulas, né, eu irei postar aqui também. Hoje o nosso olhar vai ser para a sociologia. E sociologia começa com um tema extremamente importante, que é justamente a antropologia. E a antropologia e a temática que iremos trabalhar na antropologia tem uma importância e também atualidade extraordinária, que eu queria chamar a atenção de vocês para várias temáticas que nós iremos trabalhar. Darwinismo social, eugenia, enfim, temas de extrema importância e para a compreensão do mundo atual, né, e da sociedade que nós vivemos. Muito bem, eu começo justamente a nossa caminhada chamando a atenção de vocês para a etimologia da palavra, antropologia. Parece ser um pouco, talvez alguns pensem que não seja relevante, mas é bom chamar a atenção, justamente porque a etimologia, né, quando coloca o estudo do homem, já coloca a nossa atenção, o nosso olhar, para esse objeto homem de estudo, que é um objeto extremamente complexo. Quanto mais se descobre sobre o homem, mais complexo e mais misterioso ele se torna. Claro, os alunos do primeiro ano, né, que estudaram no Sartre, sabem muito bem que a temática do homem não é uma coisa nova. Ela já começa lá no século IV a.C., com um filósofo chamado Sócrates. Inclusive, ele se tornou um marco na história da filosofia, porque justamente colocou o homem como objeto de estudo da filosofia. Né? A filosofia com Sócrates, tanto é que o período de Sócrates é chamado período socrático ou antropológico, porque a filosofia já ganha um outro objeto de estudo, que é justamente o homem. Não é o homem. Mas, claro, com Sócrates, a preocupação era uma preocupação muito limitada. Né? Não estou dizendo aqui que é menos importante. A importância é extraordinária. Tanto é que essa preocupação dele fez com que ele se tornasse o filósofo mais importante, né, da filosofia antiga, inclusive se tornou um marco na história da filosofia. Por que, professor Valmir? Não é? É uma visão limitada, porque ele está preocupado com o agir do homem. Não é? A preocupação antropológica dele é com a ética. Não é? Que ele percebeu, claro, que o ser humano tem receber da natureza uma das forças mais poderosas, uma das coisas mais misteriosas, que é a racionalidade. E foi ele justamente que já no século IV a.C., que ninguém nasce ético. A ética tem que ser desenvolvida.
a consciência ética tem que ser desenvolvida. E a consciência ética é só desenvolvida com o conhecimento. Muito bem, então a antropologia, o estudo, o homem como objeto, não é uma coisa recente. Né? Ela já vem lá do século IV, século V, século antes de Cristo, com esse filósofo chamado Sócrates. Mas a antropologia como ciência, né, ela surge no século XVIII. E olha que eu falei, chamei a atenção nesse instante, estamos diante de um objeto extremamente complexo, que é o homem. A sua complexidade é tão grande que a antropologia foi dividida em áreas, né, em 3 áreas. Não estou dizendo aqui que, pelo fato delas serem divididas, não é, elas estudam o mesmo objeto. Não é? Elas não estão separadas. Uma complementa a outra. Devido, inclusive, claro, como tem aí no slide, não é? O homem, por ser um ser biológico, social e cultural, a complexidade da sua análise exigiu que a antropologia se dividisse em 3 áreas. Então nós temos 3 áreas da antropologia que está ali de amarelito. Né? Nós temos aqui a antropologia física, antropologia social e a antropologia cultural. Né? Claro, a nossa atenção vai ser justamente na antropologia cultural. Mas eu chamei a atenção de vocês que uma termina revelando o outro. Se você dá uma olhadinha nessa reportagem que eu vou passar aqui, é uma reportagem da antropologia física, mas ela revela muito sobre a antropologia social e sobre a antropologia cultural. Inclusive, a antropologia física vai nos ajudar a quebrar vários preconceitos. Né? Vai quebrar várias crenças que tinham em relação ao homem, em relação à cultura. Então, como é importante esses 3 ramos, né, da antropologia, porque justamente uma vai complementar a outra. Dê uma olhadinha nessa reportagem aqui, da antropologia física, e como ela vai revelar justamente, né, outros aspectos do ser humano. Disse para vocês, não é que, pelo fato de dividir a antropologia em áreas, que elas são estanques, uma se complementa. Olha o que o cientista disse. Foi encontrado, né, ossos de 400 mil anos, fazendo estudo comparativo de DNA com outros achados, a quase 6 mil quilômetros do mesmo DNA. O que é que ele revela? Que nós somos uma espécie estranha, porque temos uma única herança genética. Então, alguns conceitos, né, na nossa cabeça começam a ser destruídos, algumas expressões também. Por exemplo, raças humanas. Não existe raças humanas, existe raça humana. Não é? E quem é que justamente vai aprofundar e estudar isso? É justamente a antropologia cultural que nos interessa. Beleza? É essa área daí, da antropologia, que iremos colocar a nossa atenção, não é? Principalmente nessa parte introdutória da antropologia cultural. Beleza? Claro, para a gente trabalhar a antropologia cultural, vamos primeiro trabalhar o primeiro conceito de antropologia. Não é? Vou chamar a atenção de vocês aqui também, viu, gente, para a nossa língua portuguesa e a sua complexidade, que às vezes uma palavra ela pode ser colocada em vários contextos e pode ser compreendida de várias formas. Então, entenda aqui, cultura dentro do contexto da antropologia cultural, beleza? Bom, e o conceito de antropologia e o conceito de cultura dentro da antropologia cultural é a coisa mais simples do mundo. É tudo aquilo produzido pelo homem. Alguém poderia perguntar, sim, professor, não pode ser tudo aquilo produzido pelo homem e pelo animal? Não, porque lá na frente a gente vai ver que o animal não faz cultura. A sua ação é uma ação instintiva, repetitiva, comum à espécie dele. Certo? Então, só o homem é que faz cultura. Então, o primeiro conceito antropológico de cultura é a coisa mais simples. Tudo aquilo produzido, né, pelo homem. Certo? E eu chamei a atenção de vocês, justamente naquela reportagem, olhe como
uma área da antropologia termina ajudando, né, a outra. Olha o que está colocado ali, né, que eu chamei a atenção ali com o amarelito ali. Possuímos a mesma herança genética e somos tão iguais em nossas diferenças biológicas que bem que poderíamos ter criado uma única forma de viver, um único estilo de vida, mas quão pobre realmente nós seríamos, não é verdade? Então, a antropologia cultural é ela que vai justamente nos alertar para essa coisa fantástica, essa coisa que nos enriquece, que é a razão de ser e da beleza humana, que são as nossas diferenças, né, culturais. Muito bem, está aqui o conceitozinho bem simples, né, de antropologia cultural, a disciplina que investiga as origens, o desenvolvimento e a semelhança das sociedades humanas e assim as diferenças entre elas. Claro, isso tem uma complexidade extraordinária. E quem é que justamente, só um minutinho antes de eu voltar aqui, né, para chamar a atenção de vocês, e quem é justamente que vai nos ajudar a ver essas diferenças entre as culturas, são dois conceitos básicos e importantes para a antropologia, que é a etnografia e a etnologia, né? A etnografia é ela que justamente vai fazer o estudo, descritivo de cada povo, as suas manifestações culturais, nas suas línguas, a sua cultura, a forma de se relacionar, de amar, de ver o mundo. E claro, né, gente, quando a etnografia vai justamente fazer isso com alguns povos, aí que algumas questões sobre o olhar nosso, né, que na nossa sociedade, por exemplo, matar criança dentro do Código Penal é crime, é infanticídio, né? Matar criança em uma tribo pode ser uma prática cultural. E alguém vai dizer, professor, que absurdo, que, né? A complexidade e a importância da etnografia justamente para a gente estudar isso, né? Para a gente fazer esses estudos. Então, o que é que a etnografia vai fazer? Ela vai fazer esses estudos aprofundados e vai oferecer subsídios para a etnologia, justamente fazer os estudos comparativos. Então, a etnografia e a etnologia é importante para isso, não é? O Fantástico passou uma reportagem uma certa feita que mostra a importância da gente entender a etnografia. E essa reportagem chama a atenção também de uma outra área do conhecimento, outra área da antropologia, que é chamada a antropologia social. O mapa do crime chamou a atenção na região norte do país, por uma cidadezinha que está sendo considerada uma das regiões mais violentas do Brasil. E quando a antropologia social foi fazer o levantamento, é devido, inclusive, a uma tribo que estava matando crianças. E esses registros terminou, por exemplo, elevando essa cidade como a mais violenta do Brasil. Aí gerou toda uma discussão antropológica, jurídica, social. E eu, então, não vou passar a reportagem toda, mas chamo a atenção de vocês para essa reportagem aqui do Fantástico, que mostra justamente a importância do estudo da etnografia e da etnologia. São esses estudos aqui, ó, que vão servir de referência e de base para justamente compreender a sociedade, os povos e suas manifestações. Vocês vão entender a importância da etnografia e da etnologia justamente para a antropologia cultural. Beleza? Está aqui etnografia e etnologia, né? Chamando a atenção de vocês, né? Também parece ser irrelevante, mas não é. A cultura é transmitida por herança social, e não por herança genética. E quem foi aluno também do Sartre do primeiro ano, nós trabalhamos dois conceitos importantíssimos que agora vão em sociologia no primeiro ano e que agora vai ser utilizado. O primeiro conceito, socialização e sociabilidade. Só relembrando, né, sociabilidade é a capacidade natural do ser humano de viver em grupo.
A gente já nasce com essa predisposição natural para viver em grupo, a gente só sobrevive e só evolui, só desenvolve em grupo, sem a predisposição natural, como muitas espécies também. Nós, seres humanos, pertencemos a uma espécie que a gente só cresce e se desenvolve em grupo. Alguém vai dizer, professor, tem algum animal que nasce com uma predisposição natural para viver só? Sim, o urso panda. Se você isolar o urso panda, ele vai amar. Tanto é que em qualquer lugar do mundo, se você vê um urso panda, é patente chinesa. Para não entrar em extinção, eles assumiram, né, esse papel de não deixar esse animal entrar em extinção. Porque, se não me engano, parece que ele só tem dois filhotes, alimentar um não deixa o outro morrer de fome, tem uma dificuldade muito grande de se acasalar, a sua alimentação também não é muito rica, né? Parece que é o broto do bambu, enfim. Mas olha os conceitos que nós trabalhamos no primeiro ano e que vamos utilizar. Então, primeiro foi sociabilidade, né? A capacidade natural do ser humano de viver em grupo. E o outro é socialização, que é justamente quando a gente se integra a um grupo e assimila daquele grupo seus hábitos e costumes, né? E a gente vai precisar justamente desses conceitos para a gente entender cada vez mais esse âmbito da antropologia cultural, né? Isso aqui também é só para chamar a atenção de vocês, que o saber antropológico, né, ele vai abarcar diversas dimensões. O universo psíquico, né, sua forma de pensar, de ver o mundo, né, a forma de amar, os mitos, os costumes, os rituais, suas histórias peculiares, crenças, leis, valores, relações de parentescos, né? Então, olha a complexidade da antropologia cultural. Claro, nós iremos aprofundar isso, né, em sala, quando nós voltarmos. Aqui, essa parte mais introdutória, para mostrar o que é que a gente vai discutir, o que é que a gente vai debater, né, na antropologia cultural. Beleza? É só isso aqui, um aquecimento dos conteúdos que nós iremos trabalhar e dos conceitos que nós iremos trabalhar, né? Olha a palavrinha aqui que eu chamei a atenção de vocês, a socialização. É a parte fundamental do processo de socialização. É quando a gente se integra a um grupo e assimila daquele grupo seus hábitos e costumes. Então, nossa forma de ser, ver o mundo, amar, namorar, interagir, né, ele é intrinsecamente social. Não é intrinsecamente social. A gente absorve isso do grupo em que nós vivemos. Beleza? Bom, eu vou chamar a atenção de vocês também, já que estamos ainda em aquecimento, né, para o estudo da antropologia, para que a gente não possa cometer alguns erros. Algumas coisas não podem não nos pertencer mais. Certo? Pertencemos a uma classe hoje privilegiada, né, onde estamos tendo a oportunidade de conhecer, e a gente não pode cometer os mesmos erros, né? Alguns conceitos e alguns preconceitos, eles vão ser destruídos, eles vão ser trabalhados, né? Por exemplo, nada mais errado dizer, esse homem não tem cultura nenhuma. Nada mais equivocado dizer, por isso que eu chamei a atenção ali. Veja que tem um amarelito mais claro, um amarelito mais escuro, justamente para chamar a atenção disso, né? Nada mais equivocado do que dizer, essa é uma gente sem cultura. Isso aí já faz parte, né, daqueles que têm carência de raciocínio, isso não pertence mais a vocês. Beleza? E essas expressões que são muito usadas, elas têm que ser, inclusive, combatidas. Beleza? Então, vamos lá. Outro conceito importante para a gente entender a antropologia cultural são os chamados elementos culturais. Então, quando você viaja, né, no Brasil e pelo mundo, a primeira coisa que chama a atenção de vocês são os elementos culturais. É aquilo que compõe uma cultura. As danças, os costumes, a religião, a forma de se vestir, de ser. Né? Esses elementos culturais, gente, eles são extremamente complexos em algumas culturas. No nosso caso aqui, por exemplo, se você for para um show de Maria de Castro, você não vai saber qual é a religião de Maria de Castro. Porque ela coloca um altar. No altar, ela coloca a imagem de Jesus, ela coloca a imagem de Santo Antônio, ela coloca a imagem de Santa Bárbara. Alguém vai dizer assim, poxa, ela é uma pessoa católica. Não, ela é do candomblé. Daqui que alguém vai entender
que ali a gente tem que entender os elementos culturais. E esses elementos culturais terminam revelando a cultura, não é, de cada povo. Não é? Nós passamos por um processo de sincretismo, nós que estamos aqui na Bahia, e que os elementos culturais nossos são extremamente complexos e difíceis de entender. Então, se você dá uma olhadinha aqui, ó, olha o show, olha quantos elementos culturais tem no show de Mariane de Castro, só um exemplozinho. Se tivéssemos em sala, com certeza vocês estariam identificando os elementos culturais nesse show de Mariane de Castro, né? Danças, as roupas, as vestimentas, né? Culinária, etc. Mas vamos lá. Não é? Gente, eu vou chamar a atenção para esses elementos culturais, viu? Esses elementos culturais. Eles precisam ser interpretados. Eles têm importância extraordinária na nossa vida. Não é? Porque alguns desses elementos, eles são importantes para a gente entender a geração, para a gente interagir com as pessoas. Eu chamei a atenção ali em amarelito, né? Está ali, ó, a personalidade das pessoas, determinando suas formas de pensar e de agir, às vezes depende muito do contexto cultural que ela está inserida. E isso termina se revelando através de signos, não é? Que pode ser uma roupa, um jeito de ser, né? De se cumprimentar. Por isso que eu coloco ali, falando de normas culturais, como se refere nas regras de comportamento que refletem os valores de uma determinada cultura. Não é? O que ficou bastante famoso, por exemplo, foram as rolezeiras. Mas as rolezeiras terminou também exigindo da gente uma interpretação desses elementos culturais, que eles, às vezes, são muito mais complexos, né? São muito mais complexos. Muito bem. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção desse aquecimento nosso é que esses elementos culturais também ajudam a compreender o comportamento humano dentro do contexto e do momento em que ele vive, né? Do momento em que ele vive. E esses elementos simbólicos, devido à sua complexidade, é que vai justamente revelar e a gente entender melhor a sociedade que a gente vive e o contexto que estamos inseridos. Lá na frente, tenho certeza absoluta que iremos retomar, não é, esses elementos culturais, esses signos que são importantes para a compreensão da sociedade. Bom, claro, essa pergunta, se eu fizesse em sala de aula, vocês me responderiam imediatamente. Né? Eu tenho uma alegria muito grande de boa parte dos alunos que foram meus no primeiro ano, são meus alunos no segundo, e que já tem uma base, tanto de filosofia e de sociologia, que responderia isso rapidinho, né? Aqui por estática e dinâmica. Mas antes de responder, claro, vamos primeiro entender, né, esse contexto aí. E eu vou responder para ser estática e dinâmica com essa historinha aqui. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No chão das aulas puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para parar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria no que estava no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar das tentações das bananas. Então os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirada pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. O segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado e repetiu-se o fato. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naqueles que tentassem chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em que tentassem subir a escada, com certeza a resposta seria essa daqui. Não sei.
Desde que cheguei aqui, as coisas sempre foram assim. A pergunta que foi feita é que se a cultura é estática ou é dinâmica. Está na clara, claro, que ela é dinâmica. Pelo fato dela ser dinâmica, o ser humano que é o único animal que faz cultura. Se você dá uma olhadinha no João de Barro, né, da casa de João de Barro, chama atenção, né, e pelo símbolo, não sei se é do engenheiro ou do arquiteto, se você dá uma olhadinha, é uma coisa extraordinária. Como é que um animal, uma avezinha com cérebro pequenininho, consegue fazer uma coisa tão extraordinária como essa? Né? A chuva bate aqui, cai, não escorre, procura um lugar seguro. Né? Mas daqui a 500 anos, a não ser que os etólogos, que estudam o comportamento animal, né, se não acontecer nenhuma aberração na natureza, daqui a 500 anos, a casa de João de Barro vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Não é? Alguém deve estar olhando aqui para essa fotografia, pensando aqui que é um condomínio ou um edifício de casa de João de Barro. Não é não, viu, gente? Não é? É que a ação desse animal é uma ação instintiva, repetitiva, como uma espécie dele. Não é? Então, por exemplo, um dia que o João de Barro resolver fazer uma casa com 2 quartos, suíte e tal, né, ele já passa para uma outra dimensão, que é justamente a dimensão da cultura dinâmica, né, de modificar a natureza. Isso aqui foi um caso atípico, né, que ocorreu. Então, a cultura, gente, é dinâmica e chamando a atenção, coloque também isso aí já na mentezinha de vocês, o homem é o único animal capaz de fazer cultura. Não é? Porque é bem simples. Ela é característica da sociedade humana. Se você dá uma olhadinha, daqui a 500 anos, a casa do ser humano vai ser de forma diferente. Não é? Porque a capacidade que a gente tem de questionar os nossos atos, pelo fato de a gente ser dotado de razão e de reflexão, é que faz com que a gente mude o mundo e a natureza e também termina a gente se transformando e mudando. Então, a cultura ela é dinâmica, ela não é estática. Não é? E os padrões culturais também. Beleza? Bom, essa primeira parte introdutória eu vou dar uma paradinha por aqui. Não é? O próximo aula eu vou trabalhar outros tópicos de antropologia. E aguardo, né, a próxima aula e outras temáticas ligadas à antropologia cultural. Eu fecho esse nosso aquecimento da antropologia cultural justamente com uma propaganda que eu sei extraordinária e que retrata muito bem, né, a dinâmica que a cultura tem e como ela modifica o ser humano, a natureza e o poder que ela tem justamente de fazer com que o homem seja um construtor em construção. Quando ele muda a natureza, ele também termina mudando a si mesmo e mudando seus padrões culturais. Então, qualquer sistema cultural está no contínuo processo de modificação. Basta você comparar aqui os padrões de comportamento moral de ontem e hoje e os padrões de beleza, roupa, forma de ser, de morar, de se locomover, não é? As legislações, certo? E essa propaganda, eu acho que é da Samsung, fecha e materializa muito bem esse dinamismo da cultura. Quando encerrar aqui, eu vou deixar, né, fiquem atentos para a próxima aula. E como o Raul Seixas diz em sua música, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Então aproveite esse momento de colocar a sua cultura em dia, né, mas também os seus estudos em dia. Então um beijo no coração de vocês e que Jesus continue abençoando vocês. E tranquilize o coração de vocês. Até a próxima aula.